Olá, queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Nesta oportunidade, estamos gravando o vídeo com os subsídios para a lição de número 8 desta semana, que trata da disciplina na igreja. Tivemos de optar por essa alternativa, porque nesta quinta-feira à noite, no horário da transmissão ao vivo, terei outro compromisso do qual não posso ausentar-me. Mas o vídeo já estará disponibilizado no horário para todos quantos acompanham o nosso canal e são aqueles companheiros que já estão fidelizados e outros que estão chegando para também continuarem conosco. E isso me leva a fazer aquele famoso lembrete. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações assim que novos vídeos forem disponibilizados. E também eu relembro que, além da transmissão relacionada às lições semanais da Escola Bíblica Dominical, temos pelo menos 4 séries. Temos a série História da Igreja, temos a série 100 orações registradas na Bíblia, temos a série Livros que eu recomendo e temos uma nova série iniciada há poucos dias que trata de evidências que respaldam a Bíblia como palavra de Deus, além dos shorts. São aqueles reels de 1 minuto, onde também condensamos em 60 segundos algumas respostas a temas relevantes do mundo contemporâneo. Portanto, eis aí várias razões para você inscrever-se em nosso canal. Já entrando no tema da lição, a disciplina na igreja, compreendo que não podemos de maneira nenhuma prescindir dela. O texto bíblico em classe que o autor usa é Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 13, e eu gostaria até de fazer uma exposição do texto, seria para mim mais produtivo. No entanto, como se trata de subsídios, ou seja, matéria de apoio aos professores que ministrarão a aula no próximo domingo ou em qualquer outro dia da semana que a igreja tenha estabelecido como o horário para o ensino da lição, então eu vou me restringir a tratar desses subsídios para cooperar, para ajudar aos nossos professores. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que em Mateus capítulo 16, Jesus trata da criação da igreja. Naquele diálogo que Jesus tem com os seus discípulos, onde ele faz uma pesquisa interna, não que Jesus deixasse de saber o que os seus discípulos pensavam a seu respeito ou o que as pessoas também pensavam a respeito de si. O que Jesus de fato queria medir era até onde ia a compreensão dos discípulos. E nesse diálogo, Pedro afirmativamente responde, quando lhe é perguntado: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus então lhe dá a réplica. Jesus fecha o assunto.
ele diz: na verdade, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, por óbvio, também não vou entrar aqui na exegese do verso, e as portas do inferno, por óbvio, não prevalecerão contra a igreja. Ponto. Quando vamos para o capítulo 18 de Mateus, temos ali um tratado eclesiológico que o próprio Jesus faz, ensinando como deveria ser o padrão da disciplina na igreja. Se estamos em busca de um padrão, o padrão já está estabelecido. O padrão foi dado pelo próprio Senhor, quando no capítulo 18 ele estabelece uma série de 3 etapas. Primeira etapa: se o seu irmão pecar, vá até ele e tente convencê-lo do pecado. Se for convencido, ganhaste o seu irmão, ou seja, problema resolvido. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é exatamente a que vem em razão de o irmão faltoso não sentir-se convencido e continuar na prática do pecado ou continuar admitindo que não tenha pecado. Então, vai-se para a segunda etapa. A segunda etapa é buscar 2 ou 3 pessoas que sejam testemunhas e novamente procurá-lo, e se ele for convencido, então, problema resolvido, problema solucionado. Por fim, se nem assim, com 2 ou 3 testemunhas, ele for convencido, então vamos para a terceira etapa. Na terceira etapa, o caso deve ser levado à igreja e então ele sofrer as devidas disciplinas segundo o modelo dado por Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma correlação desse modelo com 1 Coríntios capítulo 5, em que Paulo trata daquele cidadão pecaminoso que tinha relações sexuais com a própria madrasta e vivia dessa forma no meio da igreja, como se isso fosse algo normal e não estivesse ferindo os princípios bíblicos e não fosse uma agressão ao próprio Deus e aos princípios que Deus estabeleceu para a vida matrimonial. Você poderá perguntar, mas esses princípios foram seguidos? Se você ler a epístola e não se prender apenas ao episódio, você perceberá que a igreja toda sabia do problema e a carta foi escrita não só por causa desse problema, mas de outros problemas que haviam na igreja de Corinto. Paulo tomara conhecimento disso. Eu não vou aqui ficar citando versos, basta ler a primeira carta aos Coríntios. Logo nos seus primeiros capítulos, Paulo menciona a família de Estéfanas e você percebe que as informações chegaram a Paulo. Então, se chegaram a Paulo, é porque essa situação já era uma situação pública, já era uma situação que a igreja conhecia e provavelmente possa ser que houvesse entre eles alguém que concordasse, mas eu suponho que a maioria da igreja não concordasse com esse comportamento. Então, Paulo escreve e determina que esse faltoso seja submetido à disciplina. Quando se diz entregue o seu corpo a Satanás, significa uma espécie de punição, significa uma espécie de correção, inclusive diz o texto para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
E quando vamos para a segunda epístola, isso o comentarista menciona, ele já pede nessa segunda epístola que esse irmão faltoso seja restaurado para que ele não seja consumido de profunda tristeza. E aí a lição que eu aprendo, principalmente na segunda epístola aos Coríntios, é que a disciplina fez efeito. Eu suponho que esse irmão faltoso tem experimentado a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que é resultado do arrependimento, ou seja, o cidadão, o cristão, o salvo reconhece que pecou e se entristece até a morte, se for o caso, por causa dos efeitos do pecado e também porque a disciplina serviu para que ele compreendesse a gravidade do seu pecado. Então eu uso esse exemplo de 1 Coríntios em conexão com Mateus capítulo 18 para mostrar basicamente como se aplica a disciplina na igreja. Mas é óbvio que eu preciso fazer aqui uma distinção. Nós temos primeiro o que chamamos de disciplina preventiva e, em segundo lugar, o que chamamos de disciplina corretiva. São dois aspectos da mesma disciplina. Mas deixe-me definir muito rapidamente. Disciplina preventiva é aquela que se aplica enquanto estamos saudáveis. É quando ensinamos os princípios, é quando ensinamos os valores, é quando mostramos o caminho. E essa disciplina preventiva deve ser aplicada regularmente na vida da igreja. Eu estive há poucas semanas, há poucos dias, melhor me expressando, num workshop em Imperatriz, Maranhão, tratando desses temas na área do ensino. E eu disse naquela ocasião o seguinte, não querendo aqui de maneira nenhuma ser saudosista, eu sei que os dias de hoje são dias muito complicados, complexos, com uma diversidade de compromissos, de atividades, às vezes igrejas distantes, problemas com o transporte, com o tráfego pesado no horário da tarde, o custo das passagens, e eu sei que nem sempre dá para frequentar todos os cultos que a igreja realiza, todas as reuniões que a igreja realiza. Então eu disse naquela ocasião o seguinte, se eu tiver de priorizar, e com isso deixe-me fazer uma ressalva, eu não estou dizendo que os demais cultos não sejam importantes, e que você não deva frequentá-los se você tem condições de tempo para frequentá-los. O que eu estou dizendo é que eventualmente valorizamos os cultos de celebração, os chamados cultos da vitória, cultos do corredor de fogo, cultos em que os anjos sobem e descem, trazendo respostas com documentos, chaves, bandejas e coisas do gênero. Esses cultos são extremamente valorizados, mas hoje nós deixamos de valorizar dois cultos que são cultos onde a disciplina preventiva é aplicada. Quais são esses dois cultos? É o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Então, se eu tiver de priorizar, a minha prioridade é essa. É o culto de ensino e a escola bíblica dominical, onde, repito,
a disciplina preventiva, o ensino é aplicado para que possamos corrigir a nossa rota, para que possamos conter a nossa impetuosidade pecaminosa por causa da natureza que carregamos, do gene do pecado que carregamos, porque o pecado é federal. Adão foi o representante federal da natureza humana, do ser humano em geral. Então, todos nós carregamos o gene do pecado, e é exatamente por isso que somos ensinados nas epístolas, e principalmente pelo apóstolo Paulo, para que mortifiquemos a nossa carne diariamente. E mortificar a carne diariamente significa viver como se os nossos membros estivessem mortos. E aprendemos essa medicina preventiva nos cultos de ensino e na escola bíblica dominical. Disciplina preventiva. E isso me leva a uma analogia. Nós temos, em relação à saúde, a chamada medicina preventiva e a medicina corretiva. Mas o que ocorre, principalmente em países subdesenvolvidos e em países como o nosso país, que embora tenha bolhas de excelência na área da saúde, quando falamos, por exemplo, da medicina privada, nós temos aí uma medicina de excelente qualidade. E quando falamos também do próprio SUS, nós temos bolhas de excelência no SUS, mas a maioria do sistema do SUS, a maior parte desse sistema é um sistema precário, todos sabemos disso. E geralmente nós só vamos à procura do médico, geralmente só vamos à procura dos recursos da medicina quando já não estamos precisando de prevenção e sim de correção. Ou seja, naquele momento em que o mal já está agravado, naquele momento em que eventualmente precisamos até mesmo de uma cirurgia, naquele momento em que até mesmo precisamos de um tratamento mais agressivo. Por quê? Porque não fizemos uso da medicina preventiva, uma recomendação que é feita diariamente, mas que nem sempre é possível, até em razão dos custos e da dificuldade que se tem para ter acesso à medicina preventiva. Então, dois aspectos, tanto na área da saúde, medicina preventiva e medicina corretiva. E na área eclesiológica, disciplina preventiva e disciplina corretiva. Mas segundo o padrão de Jesus em Mateus capítulo 18, só chegamos à disciplina corretiva quando os outros estágios não produziram os efeitos esperados. E a disciplina corretiva não é para matar. A disciplina corretiva não é para destruir. A disciplina corretiva não é para jogar na lama. A disciplina corretiva não é para jogar na lama, a disciplina corretiva não é para jogar no inferno. A disciplina corretiva tem como finalidade restaurar, recuperar, e o exemplo disso temos em 1 Coríntios capítulo 5, quando a disciplina é aplicada, e em 2 Coríntios, quando aquele irmão faltoso, já recuperado, é novamente reintroduzido à comunhão dos santos. Então, esse ponto precisa ficar bem consignado por uma razão. Primeiro, a disciplina não se aplica porque queremos atingir alguém de quem não gostamos. A disciplina corretiva não se aplica meramente por coisas banais.
A disciplina corretiva não se aplica como uma forma de desabafo. A disciplina corretiva se aplica para restaurar, para recuperar. Então, por exemplo, não vou me reportar ao passado, porque eu entendo as limitações das lideranças do passado, eu entendo que o acesso à interpretação bíblica, aos textos bíblicos, em termos de exegese, não era tão simples, principalmente em nossa realidade brasileira, e muitas vezes se aplicava a disciplina naquela época de uma forma muito agressiva. E, eventualmente, hoje ainda ocorre de alguns pastores, porque não gostam de fulano, porque não gostam de Beltrano, então aplica a disciplina corretiva unilateralmente, segundo a sua própria vontade, só para ferir a pessoa, só para machucar a pessoa. E a disciplina corretiva não tem essa finalidade. A disciplina corretiva tem como propósito restaurar, recuperar. Mas, eventualmente, às vezes, a pessoa é disciplinada, aí trazendo para o chão da igreja, trazendo para o dia a dia da igreja, aí o disciplinado está na rua e você corta caminho para não cumprimentá-lo, porque senão você vai ser contaminado, entre aspas, pelo seu pecado. O disciplinado está na rua e eventualmente você passa por ele, não o cumprimenta, não o abraça, vira o rosto para o outro lado e não diz sequer bom dia. Eu não estou nem falando de a paz do Senhor. Não diz sequer bom dia, boa tarde, boa noite. É tratado como se fosse um leproso. É tratado como se fosse um imundo e você o santo de pau oco, porque quem trata assim só pode ser um santo de pau oco. Quando, na verdade, a disciplina corretiva é dada para recuperar. Então, o que se faz com um disciplinado? No meu entendimento, e eu creio que esse seja o entendimento do Novo Testamento, você não pode restringir o acesso do disciplinado aos cultos. Talvez a participação nos departamentos e coisas do gênero, eu até entendo, talvez seja necessário. Não vou aqui tirar esse aspecto da disciplina, mas não pode restringir a sua participação aos cultos, não pode restringir a sua participação na comunhão dos crentes, até porque esse irmão, mais do que qualquer outro, precisa de disciplina corretiva continuada e é no meio dos crentes que ele terá condições de ser recuperado, recebendo os nutrientes da palavra de Deus para que ele, como parte do corpo, seja restaurado. Então, disciplina que afasta, disciplina que distancia, disciplina que joga no mundo, disciplina que joga na lama, essa não é uma disciplina bíblica. A disciplina corretiva necessária, ela é feita para recuperar, ela é feita para restaurar. Então, feitas essas observações, eu quero entrar aqui num terceiro ponto, também como subsídio. Vivemos hoje numa época distinta à época de Paulo e também à época de Cristo, lembrando que a normatização da disciplina foi dada pelo próprio Senhor em Mateus, antes de a igreja ter sido inaugurada. É interessante que ali tem um verso que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E a gente pega esse verso e aplica como se isso tivesse a ver com um culto prestado a Deus, e eu não vou tirar aqui o mérito da aplicação, mas a aplicação é equivocada, porque
No contexto, esses 2 ou 3 referem-se àquelas testemunhas que foram levadas como testemunhas ao pecaminoso, ao faltoso. Então, essas 2 ou 3 testemunhas validam a ação da igreja, no sentido de aplicar a disciplina. Então, é isso que Jesus está dizendo: onde houver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ou seja, essas 2 ou 3 testemunhas estão ali presentes, naquele ato de tentar recuperar o faltoso, em nome de Cristo. Não é no nome pessoal, é em nome de Cristo. Esse ponto é interessante porque, eventualmente, isso pode ser levantado durante a aula na classe. E um último ponto, para não estender aqui os meus comentários, tentar ficar dentro daquele prazo aí de 30, 35 minutos, no máximo 40 minutos, é que, como eu estava dizendo, os tempos são diferentes. Naquela época, a igreja, digamos, era uma igreja proscrita, o Estado não reconhecia a igreja como reconhecia os cultos pagãos. Eu não sei como é que as leis eram formuladas em relação aos cultos, sinceramente não sei, mas esses assuntos eram assuntos internos da igreja. Hoje, diferentemente, embora sejam assuntos internos da igreja, uma igreja, qualquer que seja, não pode viver na proscrição e na clandestinidade, porque ela tem de se tornar personalidade jurídica. E, pessoalmente, eu entendo que a igreja deve ser o menos institucionalizada possível, porque quanto mais ela for institucionalizada, mais distante ela ficará dos princípios bíblicos. Por isso que eu advogo essa ideia de uma igreja menos institucionalizada. Mas é necessário que ela seja personalidade jurídica, que ela tenha estatuto, que ela tenha regimento interno, que ela tenha contas bancárias para a sua contabilidade, que ela cumpra os requisitos legais em relação à contabilidade. Tudo isso aí é necessário. Mas uma coisa também deve ficar definida. A lei, inclusive a Constituição, diz que a liberdade de culto é irrestrita, é ilimitada. Todos nós temos direito ao culto, mas há uma lei específica que diz que o Estado não pode interferir na fé, não pode interferir nos assuntos relacionados à vida de fé. São coisas distintas, separadas. Essa lei está no Código. São coisas distintas. A igreja é uma personalidade jurídica de direito privado. Então, essas duas coisas estão distintas. Mas vocês hão de convir que hoje existe uma pressão muito grande contra a igreja. Pressão das chamadas causas identitárias, e não preciso aqui nomeá-las, eu acho que vocês entendem muito bem de que estou falando. Pressão até em relação a outros tipos de pecado que estão sendo normalizados na sociedade e, eventualmente, eles acabam também influenciando a vida da igreja. E se a gente for olhar assim muito profundamente, nós estamos aí com sérios problemas nessas áreas. Então, uma sugestão que eu tenho dado, e eu quero deixar mais uma vez registrada essa sugestão para as igrejas, para os pastores, para os líderes, é que essa igreja, além do seu estatuto, além do seu regimento interno, ela tenha uma declaração de fé ou uma declaração de propósitos, e que nessa declaração estejam listados os pontos que a igreja defende
Repito, que nesta declaração estejam listados os pontos que a igreja defende de maneira muito explícita, muito clara, de maneira muito assertiva e, ao mesmo tempo, o novo membro, seja ele alguém que venha pelo batismo, seja ele alguém que venha de uma outra denominação, que ele leia essa declaração e, se ele concorda com ela, ele assina essa declaração, data essa declaração, e essa declaração vai para os arquivos da igreja, porque esse é um documento de prevenção da igreja quando ela tiver de aplicar a disciplina, e isso precisa estar explícito também nesse documento, quando ela precisa aplicar a disciplina. Por quê? Porque, infelizmente, hoje se pode levar a igreja à justiça, como já tem ocorrido em alguns lugares, e a igreja acaba não tendo um ponto de defesa. Alguém dirá, a Bíblia. Infelizmente, as autoridades não reconhecem a Bíblia. Infelizmente, o mundo jurídico não age pela Bíblia. Infelizmente, nós agimos pela Bíblia e deveríamos agir pela Bíblia. Então, aquilo que na Bíblia entendemos que sejam pontos inegociáveis. Eu não estou falando aqui de cortar cabelo, aparar cabelo, não estou falando aqui de usar costeleta, não estou falando desses pormenores. E se alguém for excluído por isso, essa igreja pode sofrer sanções, porque são questões, digamos, da área de costumes, da área do dia a dia, não são questões cardeais da fé, não são valores inegociáveis. Então, eu estou tratando aqui de valores inegociáveis. Por isso, eu entendo que a igreja deve ter essa declaração de fé, ou essa declaração de princípios, ou essa declaração de propósitos, para ser assinada por cada crente. E um outro dado é a lei de dados. Hoje, embora a gente saiba que já não temos mais nenhuma privacidade, esse é o fato, né? Mas existe aí uma lei de dados que alguém pode reclamar pelo uso da sua imagem em publicidade, em coisas do gênero, né? E na igreja, principalmente no mundo da tecnologia, do mundo virtual, a igreja grava, transmite os seus cultos, seja ao vivo, seja através de gravações. Então, é interessante que o membro também assine um documento dizendo que libera as suas imagens públicas, não imagens privadas. As suas imagens públicas que referem-se a esses casos que eu mencionei, ou seja, o culto que é transmitido ao vivo, uma gravação que é feita de uma reunião pública, mas que haja permissão do uso dessa imagem, porque também a igreja pode ser questionada por usar uma imagem indevida. A nossa igreja aqui em Teresópolis, onde eu tenho o privilégio de ser o presidente de honra, houve uma reforma estatutária e nessa reforma estatutária essa questão foi prevista e também nós assinamos, eu assinei, inclusive. Deixe-me aqui citar a mim mesmo. Eu assinei um documento autorizando o uso da minha imagem nos cultos, das reuniões da igreja, porque não tem como você fazer uma reunião pública com os membros da igreja e, eventualmente, não aparecer a sua imagem, ou fazer recortes da imagem desse, da imagem daquele. Então, são pontos importantes para essa lição que trata da disciplina da igreja. Esses são os subsídios que eu tinha para apresentar hoje. E foi um prazer, e é um prazer, é uma alegria estar sempre com vocês. É aquela história, no passo do gado,
sem pressa, mas regularmente, aqui em nosso canal do YouTube, interagindo e sendo abençoados mutuamente. E lembrando, inscrevam-se no canal, ativem o sininho. Além das lições semanais, geralmente com transmissão ao vivo, temos também 4 séries, livros que recomendo, História da Igreja, 100 orações registradas na Bíblia e evidências que respaldam a Escritura como palavra de Deus, além dos reels, ou dos shorts, como é chamado aqui no YouTube. Um privilégio estar com vocês, uma alegria, um abraço e um beijo no coração de cada um. Que o Senhor nos abençoe graciosamente em nome de Jesus.